E aí pessoal, tudo bem com vocês? De volta com mais um vídeo informativo e educativo aqui no seu domingo. Nós temos resultados trimestrais, tivemos, na verdade, nessa última semana, números importantes. As elétricas, principalmente, foram destaque entre os resultados já reportados. Vem mais dividendos por aí, então nós vamos falar um pouco sobre isso e se você se interessa, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ative as notificações. E vamos então direto ao assunto, começando aí com a Taesa, a empresa que divulgou seu resultado trimestral. Vamos aos principais destaques, começando com a receita líquida, que subiu mais de 13%, atingiu 598 milhões, o EBITDA foi de 521,9 milhões, com margem de 87,2%. E o lucro líquido regulatório foi de 215 milhões, uma alta de 47%. Então, entre os números aí da Taesa, acho que não teve nada de fora do esperado, digamos assim, vieram aí tudo dentro do que já estava sendo aguardado aí pelo mercado. Apesar que a alavancagem da empresa segue como ponto de atenção, voltou a subir depois aí de 3 períodos de queda. E aí é aquela questão de sempre, que nós já comentamos aqui antes. Dividendos pressionados, os leilões estão chegando aí. Se a empresa for participar, certamente ela vai participar. Ela possivelmente vai ter que ser mais agressiva. Então talvez o mercado está meio que esperando, um direcionamento, uma posição mais concreta em relação ao que a empresa vai fazer daqui para frente. E assim as ações seguem aí com ganhos limitados, olhando para as cotações. A Taesa segue como ação cara para o mercado, e sempre quando eu falo ação cara, eu estou me referindo à comparação com empresas do mesmo setor, com empresas semelhantes. Não tem jeito, o mercado ele faz essa comparação. E hoje, Alupar e Transmissão Paulista seriam opções aí mais descontadas. Porém, como eu já comentei também em outros vídeos, o pessimismo de uns pode ser a oportunidade de outros. Inclusive, a Taesa divulgou ao mercado um fato relevante, informando aí que a BlackRock adquiriu participação relevante na empresa, pouco mais aí de 5% do total das ações preferenciais. Então, não deixa aí de ser uma informação relevante, porque mostra que tem gente grande de olho aí nos negócios, de olho aí no que a empresa vai fazer daqui para frente. Já em relação a projeções aí de dividendos, segue na casa aí de 8, 9%, conforme o consenso do mercado aí na ferramenta do Status Invest, com base nessas cotações atuais. Então eu acho que dado aí todo esse contexto, se ela conseguir ainda entregar aí uns 9% em dividendos, estaria excelente, na minha opinião. Então vamos deixar a empresa trabalhar. Ainda no setor elétrico, nós tivemos também a AES Brasil. A empresa divulgou os seus números do primeiro trimestre de 2023. Vamos aos destaques principais, começando aí com a receita líquida. Foi mais de 786 milhões. Olhando a margem operacional líquida reportada pela empresa, foi um avanço de quase 30%. Muito por conta ainda dos ativos eólicos que entraram em operação no ano passado. O EBITDA ajustado foi de 409 milhões, subiu 31% na comparação anual, e o lucro líquido teve uma queda de 15%, atingiu aí 68 milhões. E aqui é uma elétrica que vinha bastante subestimada aí pelo mercado. Aqui é uma empresa que tem desafios, sim, importantes, inclusive no curto e no médio prazo. É mais uma empresa que está bastante alavancada, aproximadamente 3,4 vezes, mesmo com essa queda aí na alavancagem, ainda é uma dívida relevante, e mesmo assim a empresa seguirá fazendo investimentos. Ela tem planos de investir em mais de 3 bilhões até 2027, conforme o fato relevante divulgado pela empresa, atualizando aí suas projeções de investimento. E eu acredito que é uma empresa que no futuro ela vai sim colher bons frutos aí desses investimentos que ela vem fazendo. É uma empresa mais diferenciada aí, dentro do setor elétrico, um portfólio 100% renovável, voltado para energia limpa, O portfólio eólico já está bem equiparado aí ao portfólio hídrico e deve ser superior aí nos próximos anos com os planos de expansão da empresa. Tem projetos bem adiantados, como o Tucano e Cajuína, já para 2023. A empresa vem buscando, cada vez mais ser menos dependente da fonte de geração hídrica,
tendo em vista que ela já sofreu bastante no passado aí com a escassez desse recurso que sempre afeta as empresas aí de geração que dependem aí de reservatórios cheios, que dependem de chuvas aí para manter as suas operações. O mercado até vem reagindo bem nos últimos dias, as cotações estão em alta, né? O resultado no geral veio acima das expectativas, é uma ação para crescimento, na minha opinião, e olhando aí projeções, especificamente aí de dividendos, sem grandes expectativas, né? Como eu disse, a empresa está investindo, então se você é acionista, se você tem ações da AES Brasil e quer dividendos, acho que você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, né? Talvez já em 2024, né? Já colhendo aí os frutos dos projetos que estão entrando agora em 2023, a coisa fica um pouquinho mais tranquila. Enfim, minha opinião, tem que ter paciência e também tem que deixar a empresa trabalhar. Vamos de mais empresas elétricas, mais divulgação de resultados aí do primeiro trimestre de 2023. Agora a Engie, a empresa divulgou seus números, nós temos aí dividendos, né, já anunciados aí pela empresa, cerca de 1,4 bilhão, valor aproximado aí de R$ 1,78 por ação, o que é 100% do lucro líquido ajustado aí de 2022, sendo distribuído aí para os acionistas. A Datacom é somente até amanhã, no dia 8 de maio, e o pagamento ainda será definido. Mas, no geral, é uma empresa com um portfólio muito completo hoje, e eu acredito que é uma empresa que tem totais condições aí de seguir pagando bons dividendos, ao mesmo tempo em que vai crescendo aí as suas operações. E olhando aí para resultados, a empresa reportou uma receita líquida de 2,9 bilhões, aqui foi uma queda aí de quase 5%, o EBITDA foi de 2 bilhões, subiu 9%, e o lucro líquido foi de 882 milhões, aqui foi uma alta aí de mais de 36%. É uma empresa que daria um vídeo inteiro aí para a gente falar sobre ela, né, sobre os negócios da empresa. Como eu disse, um portfólio muito bem diversificado hoje em dia. Tem projetos eólicos em construção, projetos eólicos em implantação, projetos de transmissão também em implantação, projetos fotovoltaicos também em implantação, além dos projetos já existentes aí na geração, na transmissão, e também a TAG, que é uma transportadora de gás, que também faz parte aí do portfólio da empresa e que inclusive contribuiu bastante aí com um bom resultado desse trimestre. São vários projetos que a empresa já tem no seu portfólio e projetos que estão em implementação que vão contribuir ainda mais para melhores resultados no futuro. E em relação ao endividamento da empresa, talvez aqui sim, né, uma elétrica com uma dívida mais tranquila. 2,6 vezes aí em relação ao EBITDA é um bom controle financeiro, onde a empresa pode continuar crescendo, como eu falei, ao mesmo tempo que distribui bons dividendos sem comprometer a sua saúde financeira. E no geral, o mercado aprovou o resultado da empresa, as ações fecharam a semana em alta. Olhando aqui projeções de dividendos também, nós temos aí nessas cotações atuais um bom dividend yield entre 8% e 10%. Aqui é outra situação, né? A gente está falando aqui de uma empresa que já está numa fase de colheita dos investimentos passados que ela fez e segue investindo para colher mais frutos lá na frente. Bom, e falando agora de bancos, né, e resultados trimestrais também, nós tivemos aí o Bradesco. O banco divulgou aí os seus números essa semana, o resultado até veio um pouco acima aí do esperado, mas algumas questões ainda são de atenção. Indo direto ao ponto aí, né, que é o lucro, o banco reportou aí 4,2 bilhões, foi um número ainda bem abaixo do primeiro trimestre de 2022, 37% inferior, mas ainda assim acima do esperado. A margem financeira também foi de queda na comparação anual, 2,4%, e os provisionamentos subiram aí quase 100%. Era 4,8 bilhões, passou aí para 9,5 bilhões. Ainda segue aí como ponto de atenção essa questão do provisionamento, junto aí com a inadimplência, que segue em elevação ainda, né? É um dado preocupante, mas algumas questões aí, né, vão ficando já para trás, como é o caso aí da Americanas, e com isso o banco segue olhando para frente, né, focando em carteira de crédito. Na verdade, o foco nem é tanto expandir carteira, né, mas melhorar ou diminuir o risco, né, priorizando aí linhas de crédito mais conservadoras. Talvez o ponto, né, mais importante aí para impedir a deterioração da carteira de crédito. Então, de modo geral, aí, no cenário não está fácil para os bancos, né, em especial Bradesco e Banco Santander, dentre os bancões aí que estão
sofrendo mais aí dentro dessa conjuntura, sem falar ainda, né, que hora e outra surge ali um rumor, surge uma informação que tem empresas pedindo recuperação judicial e aí o mercado fica mais cismado ainda com os bancos, né, tendo em vista que os bancos são geralmente os credores aí dessas empresas. As ações do Bradesco operaram em forte alta aí na semana, acompanhando o otimismo geral, junto aí ao resultado que veio acima do esperado, mas ainda assim é uma boa desvalorização aí das ações nos últimos 12 meses. E aqui é mais um case de paciência. Se você é investidor do Bradesco, não tem jeito, tem que ter paciência. Acho que o banco tem todas as condições aí para retomar a rentabilidade. Não vai ser algo da noite para o dia, o banco já está trabalhando para reverter esse cenário, mas vai ser gradativo, acertando a carteira de crédito, prezando aí pela segurança, menos inadimplência, e acho que até o final ali de 2023 talvez a gente pode ter aí nos balanços sinais aí de melhoria mais contundentes do que esses reportados agora no primeiro trimestre. E ainda em relação a bancos, eu acho que os olhos estão voltados agora, né, para Banco do Brasil e principalmente Banco Itaú para bons resultados aí do primeiro trimestre. Algumas notícias já especulam, né, trazem aí o otimismo de analistas apontando um possível trimestre com forte crescimento por parte aí do Banco Itaú. Vamos ver então, essa semana nós vamos ter aí os números do Banco Itaú sendo divulgados, especificamente agora no dia 8. Vamos ver. E para a gente encerrar então o vídeo de hoje, vamos aí para as Datacom, que eu sempre atualizo aqui com vocês. No meio da semana nós já tivemos algumas, né, que eu até trouxe anteriormente. A Datacom já foi. E agora do dia 8 aí para frente, né, nós temos essas empresas aí em destaque, que estão até o momento com anúncios em aberto. Se surgirem outras empresas, eu atualizo para vocês no decorrer da semana. E se você ficou comigo até aqui, um abraço, bons estudos e até a próxima.